Glória a Deus, quero louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez trazendo a sua palavra, amém? Tem alguém que está triste por estar aqui? Quem está alegre, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, amém? Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao meu amigo que infelizmente não está aí hoje, né? Está trabalhando, né? A gente sabe o que é trabalho à noite. Também trabalho nessa mesma pegada de à noite. Hoje estou de folga, mas trabalhamos também à noite. Mas eu deixo aqui meu abraço para ele. Até falei com ele agora há pouco, estava falando com ele antes de chegar aqui. Quero agradecer pela vida do meu amigo Rodolfo, né? Eu também tenho um sobrenome, eu acho que ele é meu irmão distante, que eu não sei, eu acho que ele é meu irmão, né? Mas quero agradecer por essa oportunidade. A Kathleen também, né? Deus continue te abençoando a pastora também dessa igreja e a cada um dos irmãos. Prometo que não vou demorar, mas vou entregar aquilo que Deus me propôs nessa noite, amém? Abra sua Bíblia, você que tem, no livro de Lucas, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 22. Para a nossa breve meditação. Glória a Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 39. Glória a Deus. Lucas 22, 39. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: então saindo foi como costumava para os montes das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Amém. Amém. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Ali pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava. E pondo-se em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grande gota de sangue que corria até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em Tentação. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, como eu disse, a palavra será extremamente breve, mas por ser breve não irá empobrecer a riqueza desse texto. O livro que nós acabamos de ler, pelo título, o nome do autor, Lucas, é um dos evangelistas que escreveram sobre a vida do Senhor Jesus durante o período que ele passou aqui de 3 anos e meio. E eu poderia escolher tanto como Mateus, como Marcos, ou como João, para poder nessa noite trazer, porque esses mesmos autores falam sobre essa passagem. João, nós podemos assim dizer que foi o discípulo que esteve aos pés da cruz quando Jesus estava crucificado. Mateus e Marcos escreveram também sobre a vida de Jesus aqui na terra, mas ambos, quando Jesus foi ser preso, fugiram, saíram correndo. Então eu poderia ter escolhido o livro de João, que foi o discípulo que testemunhou presencialmente todo o sacrifício de Jesus. Só que eu escolhi o livro de Lucas, porque Lucas ele é o único dos evangelistas que falou sobre a vida de Jesus que não estavam ou não vivenciaram com Jesus, não andou com Jesus. Mas Lucas ele foi um dos evangelistas que ouviu falar de Jesus. E por ele ouvir falar de Jesus, ele se apaixonou tanto pela vida do Senhor Jesus, que ele começou a pesquisar, procurar informações de testemunhas oculares sobre o sacrifício que Jesus havia passado. Lucas, ele era um médico, e como médico eu escolhi esse texto em Lucas, porque Lucas ele vai trazer
a visão espiritual, a visão da revelação, e ele vai trazer também a visão de um médico sobre o sacrifício que Jesus estava passando. Lucas, ele começa a dizer que depois da Santa Ceia, quando Jesus ele acabou de cear com o seu discípulo, ele parte agora para o Monte das Oliveiras com os 11. Eram 12, mas um deles, que era o traidor Judas, não estava mais no meio deles. Jesus sobe para o monte, e quando ele chega no monte, ele se afasta do seu discípulo para passar um período de oração. O interessante é que nós temos por costume orar com muitas pessoas, nós gostamos de ter pessoas junto com a gente orando, mas existe um momento da nossa vida em que o pastor não vai estar, a pastora não vai estar, o seu amigo não vai estar, o seu esposo, o seu marido, o seu filho não vai estar, porque existem momentos da nossa vida em que é somente você e Deus no particular. Existem coisas particulares com Deus que ninguém precisa saber, que ninguém precisa testemunhar. Existem coisas na sua vida que você não conta para o seu esposo, você não conta para o seu marido, você não consegue nem dizer para o seu pastor. É algo particular seu com Deus. E Jesus também tinha essa particularidade com o seu Pai. Ele se afasta do seu discípulo porque ele estava para poder passar por um momento em que os seus discípulos estavam numa maturidade tão fraca espiritualmente que eles não iriam entender. Pelo contrário, eles haveriam de se desanimar por o que Jesus estava prestes a rasgar o seu coração diante de Deus. Quando Jesus ele se coloca em um afastamento dos seus discípulos e ele começa a orar a Deus, naquele momento não é o Jesus que curava, naquele momento não era o Jesus que libertava, naquele momento não era o Jesus que trazia a vista aos cegos, naquele momento não era o Jesus que fazia com que o mundo falasse ou o morto ressuscitasse. Naquele momento era o Jesus que estava passando por uma agonia que qualquer ser humano pode passar. Jesus estava passando por uma agonia tão terrível naquele momento, porque como Deus, ele começava a sentir o que estava para poder passar sobre a sua vida. Jesus ele começa a sentir uma agonia tão profunda no seu coração, uma angústia tão violenta e um desespero tão grande, que a Bíblia vai dizer que ele começa a suar sangue, pelos médicos conhecido como hematitose, que era um fenômeno tão raro que fazia com que veias dos seus capilares se rompessem e ele começasse a suar gotas de sangue. A ciência comprova isso, que quando alguém está em um extremo sofrimento e uma angústia, ele começa a suar e transpirar sangue. Jesus estava passando por aquilo, porque Jesus estava naquele momento colocando diante de Deus a sua agonia pelo que ele haveria de passar, para poder romper o pecado da humanidade sobre a sua vida. Jesus estava naquele momento dizendo para o Pai: é chegado o momento em que eu tenho que me colocar em uma posição em que eu tenho que carregar sobre mim todos os pecados do ser humano. E o interessante é, meus irmãos, que Lucas ele começa a trazer como um médico o sofrimento que Jesus estava passando. Ele começa a dizer para nós que nos piores momentos da sua vida, nos piores momentos que você venha passar, aonde todos venham te abandonar, existe um Deus que ele nunca vai abrir mão de você, que ele está no lugar do esconderijo, que é no lugar da tua oração com ele. O interessante é que Jesus, no seu momento de agonia, ele nos ensina que quando você estiver passando pelo momento de agonia e sofrimento, aonde você não vê nenhuma escapatória, onde você não vê nenhum resgate, lá no céu haverá alguém que estará sempre com as suas mãos estendidas para te socorrer, quando todos aqui na terra não quiserem te ajudar e te socorrer. O interessante é que Jesus está naquele momento em uma escolha aonde ele teria que tomar uma decisão. Jesus, como Deus, ele começa a enxergar por antecipação que ele haveria de passar na cruz do Calvário. Quando ele estava ali orando a Deus no Getsemane, ele, como um Deus, ele começou a enxergar o que ele haveria de passar. E como ser humano, ele começou a se angustiar
por tudo que esperavam por ele. Quando Jesus ele é preso, e os soldados de Caifás, que era o sacerdote supremo, leva Jesus até o Sinédrio. E eu quero que você entenda, Jesus ele não tinha pecado, não tinha nenhuma condenação contra ele, não tinha nada que pudesse o condenar à morte. Não tinha nada, não é como alguém que mata, não é como alguém que rouba, não é como alguém que faz várias atrocidades, em que tem a sua ficha mais suja, que qualquer condenação sobre ele seria a pena mais fácil. Jesus não era assim. A ficha de Jesus era íntegra, não tinha nada que pudesse condenar a ele, mas ele tomou sobre si todos os nossos pecados, para que através da sua condenação, eu e você pudéssemos ser justificados. Quando Jesus ele aceita assumir a minha e a tua culpa como pecador, ele estava dizendo o seguinte: você não será condenado, mas eu vou pagar o preço pela tua vida, para que você não morra, mas para que eu morra no teu lugar. No livro de Levítico, a Bíblia vai dizer que quando o sacerdote ele pegava um cordeiro para a expiação do pecado de alguém, ele pegava aquele cordeiro, entrava dentro do templo, colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro e transferia todo o pecado daquela pessoa sobre aquele cordeiro, e pegava o cordeiro e jogava ele para fora, para o deserto, para que ele morresse. Essa é uma forma de nós entendermos o que estava acontecendo com Jesus. Quando a Bíblia diz no livro de João capítulo 3 versículo 16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, sabe o que é isso? Ele estava colocando o seu filho sobre a terra para poder levar o pecado de todos nós. Tudo aquilo que você peca, tudo aquilo que você já pecou, Jesus ele já levou sobre si. Então você tem que entender que quando você peca, você não está pecando contra você mesmo ou contra alguém, mas você está pecando e está esquecendo o que Jesus fez pela sua vida. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu não me preocupo com o teu sacrifício pelo que o Senhor fez comigo. Mas eu quero que você saia nessa noite aqui entendendo o seguinte: que Jesus ele pagou um preço por mim e por você, porque ele nos ama, mesmo sabendo que talvez você não viesse dar valor. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui tendo a certeza e a convicção que o preço que ele pagou por você não foi em vão, e você vai sair dizendo: Senhor, eu quero um compromisso maior contigo, porque o amor que o Senhor teve por mim, ninguém jamais teria. Aleluia, Deus. E quando Jesus ele é pego, não tinha nada contra ele. Começaram a criar várias mentiras para poder condenar contra ele, mas ele não podia fugir, porque o seu destino estava travado. Ele não poderia fugir daquela missão, ele não podia abrir mão daquilo. Mesmo sabendo que ele haveria de passar, ele tinha, porque os profetas do passado falaram do que ele deveria de passar. Então ele não podia voltar atrás. Então ele assume sobre os seus ombros o pecado da humanidade e diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas se não tiver, seja feita a tua vontade. Jesus agora ele é pego e ele é levado para ser açoitado. Quando Jesus ele é pego para ser açoitado, a Bíblia vai dizer pelo evangelista Lucas que os soldados que pegam para poder açoitar Jesus, e eu quero que você entenda algo, você vai ler tanto nos todos os evangelhos e você não vai ver muito claramente pautada sobre como era a crucificação romana, porque era algo tão comum naquela época que eles não acharam necessário dizer com precisão como era a crucificação. A gente vê nos filmes, a gente vê nas histórias, mas a gente não tem ideia como era a crucificação romana. E eu quero nessa noite, com poucas palavras, trazer um pouco a sua memória como era a crucificação naquela época. Como pegava um condenado e ele era levado para ser açoitado. Pegavam os soldados romanos, e não eram soldados magricelo, eram soldados fortes.
musculosos, soldados em que eles tinham prazer em ver o condenado sofrer, e amarravam o condenado e ele semi-nu eram pegos um chicote que havia 7 tiras correias na ponta daquele chicote, aonde na ponta de cada chicote havia todo tipo de coisas que podia cortar a pele, como vidro, prego, arame, tudo que pudesse destraçalhar a pele do condenado. E ele, com violentas chibatadas, tacava nas costas do condenado, e quando pegava nas costas do condenado não fazia arranhões, fazia cortes em que a carne se estraçalhava, abria, o sangue espirrava. A história diz que eram cerca de 39 chibatadas, porque se passasse disso, o condenado que era condenado à crucificação, ele não aguentava ir até o final. Havia alguns condenados que ele morria somente nas chibatadas. E eu quero que você entenda, eram 39 chibatadas. Você multiplique isso, 39 vezes 7, dá uma soma de 273 cortes sobre as suas costas, ou sobre todo o seu corpo. Você pode imaginar, Jesus está na quinta-feira, quando ele foi pego, foi preso à noite, passou a manhã apanhando, não se alimentou, não dormiu, está apanhando. Os soldados romanos estão rindo do que eles estão fazendo com ele. Quando aquela sessão de tortura acaba, eles colocam seu manto sobre as costas dele, sobre o corpo dele, colocam ele num canto para ver o que haveria de ser feito. Quando chamam ele de volta, eles pegam aquela túnica que estava sobre o seu corpo, que havia colado, e puxa de uma vez só. Você que já sofreu um acidente, que já se cortou e colocou a gasa sobre o seu ferimento, você vê que a gasa cola na pele e você tira com dificuldade. Imagina cerca de 273 cortes no seu corpo sendo arrancado, aberto de uma vez só. E ele não reclama, e ele não amaldiçoa, e ele não abre a boca para falar nada. A sua pele está aberta, os cortes que estavam secando sobre o pano se abrem novamente, aqueles ferimentos começam a sangrar de novo. E ele está aguentando tudo calado. Os soldados pegam um espinho muito grosso, que tinha cerca de 8 a 10 centímetros cada espinho. Aqueles espinhos, em contato com a pele, ele queimava, dava muita dor. Tinha um veneno naquela ponta daqueles espinhos em que causava alucinações. Eles pegam aquele espinho, fazem uma coroa com ela e colocam sobre a fronte de Jesus. Quando eles colocam sobre a fronte de Jesus, lá vai mais perda de sangue. Eu não sei se você ou alguém que você conhece que já se acidentou, que perdeu muito sangue, e você vê que a pessoa desesperadamente, os médicos pedem para que a família vá doar sangue para poder repor a perda daquele sangue, para que aquela pessoa não venha morrer. Jesus está perdendo sangue e mais sangue, e não tem reposição. O seu corpo está desgastado, a sua fronte está sangrando. Você pode imaginar o seu rosto banhado em sangue, e os soldados zombando dele, batendo nele, e não tinha ninguém para poder dizer para ele: não faça isso. Ele está apanhando, sofrendo. Esse tipo de palavra aqui tem sido arrancada dos púlpitos. Ninguém quer mais pregar isso. Sabe por causa de quê? Porque ninguém vem à igreja para poder ouvir sobre salvação ou sobre o que é crucificação. As pessoas querem ouvir a palavra de autoajuda, que você vai receber vitória. Mas eu quero dizer para você que a sua maior vitória foi que Jesus pagou o preço por você, e eu e você temos que valorizar esse sacrifício, porque ninguém, o seu marido, a sua esposa, ninguém vai pagar o preço que ele pagou por mim e por você. Ninguém. Ninguém vai pagar o preço que ele pagou por mim e por você. As pessoas dizem que nos ama, até ama,
até o momento que realmente é provado que ama. Mas ele não. Se eu e você estamos aqui nessa noite, se você está aí sentado, talvez com várias dificuldades, luta, doente, desempregado, sem R$1 no bolso, mas mesmo assim você é valioso, porque ele entregou a vida por você e você tem um grande valor para ele. E ele está aceitando aquilo tudo que está acontecendo com ele. Sabe por causa de quê? Porque ele, como Deus, ele está enxergando você aqui nessa noite. E ele, para ele mesmo, eu creio que ele dizia assim: eu não vou voltar atrás, eu vou pagar esse preço porque vai valer a pena. Ela e ele vai me dar valor, vai ser alguém que eu vou ter prazer de pagar o preço. E quando ele é levado até Pilatos, Pilatos olha para ele: não tem nada, esse homem não tem o que eu possa condenar, não tem como eu crucificá-lo, ele não tem nada, ele não tem um pecado, ele não tem nada para poder o condenar. Leva para Caifás. Quando chega em Caifás, o sumo sacerdote diz: mas ele tem que morrer. Mas o sacerdote não podia matar ninguém. Manda para Herodes. Herodes não tem nada contra esse homem. Chega até a dizer: ele é um maluco, não tem nada. Manda para Pilatos. Ele não tinha nenhum defeito, ele não tinha nenhum pecado. Mas Isaías diz que ele recebeu sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados estavam sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquele momento ele está dizendo assim: Pai, eu aceito passar por tudo isso, eu aceito a morte, eu aceito os açoites, para que ela e ele não passem por isso. Se você soubesse o valor que você tem, talvez alguém não dá valor a você, diz que você não presta para nada, diz que você não vai dar para nada, mas Jesus disse: Pai, eu pago o preço porque eu sei que ela e ele tem valor. Talvez a tua família não te valoriza, talvez ninguém te compreenda, talvez ninguém te aceite, mas eu trago essa palavra nessa noite, que ele morreu por mim, por você, então você tem valor, você não é qualquer um. Ele está aceitando a sua condenação. E eu imagino, irmãos, aonde estavam os discípulos? Aonde estavam as pessoas que ele curou? Aonde estavam os pais e as mães que tiveram seus filhos curados, libertos? Aonde estavam as pessoas que tiveram a sua vida transformada? Aonde estavam? Ninguém aparecia. Por isso eu reafirmo novamente que quando todos te abandonarem e você não vê nada, Deus, ele sempre estará com você. Ele nunca vai te abandonar. Aleluia. Mas Ricardo, eu pequei, eu faço um monte de besteira, eu venho aqui na frente e digo que a minha vida vai ser diferente, e a partir de hoje eu vou fazer tudo diferente. Mesmo assim, o sacrifício dele sobre a tua vida não é em vão. Ele permanece fiel sobre a tua vida e ele vai te fortalecer e te colocar de pé. A morte dele não foi em vão. Quando pegaram Jesus, disse Pilatos, sobre a pressão da multidão, sob a pressão do governo daquela época, ele diz: olha, eu não tenho o que fazer, lava minhas mãos. Sobre o sangue desse inocente, ele ordena que Jesus seja crucificado. Irmãos, Jesus, ele agora é pego e faz o preparamento da crucificação.
Jesus, ele foi preso, era quinta-feira à noite, passou a madrugada toda sobre um julgamento, sem nenhum, vamos dizer assim, advogado para poder justificar. E durante toda a noite, de quinta para sexta, apanhando, não se alimentou, não dormiu. E agora ele é obrigado a carregar a sua cruz. Alguns dizem que Jesus carregou a sua cruz por completa, mas isso não é possível, porque a cruz por completa, tanto a parte horizontal como a vertical, ela pesava cerca de 150 quilos. Uma pessoa que não se alimentou, que não dormiu, descansou, que apanhou a noite toda da forma que ele apanhou, era impossível carregar 150 quilos por mais de 800 metros. No chão pedregoso, por vias de difícil acesso. Na verdade, Jesus, ele carregou a parte horizontal da cruz, que pesava cerca de 50 quilos. A outra parte, que pesava 100 quilos, ficava já no lugar da crucificação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando Jesus está carregando naquele trave, com seus braços abertos, amarrado, a Bíblia vai dizer que ele começa a algumas vezes cair, tropeçar, pela fraqueza, pelo cansaço, pelas feridas abertas. Você pode enxergar isso, Jesus andando, carregando o peso, e o sangue espirrando pela sua roupa, pelas suas vestes. As vestes que era branca não era mais branca, agora estava completamente encharcada de sangue. O chão agora começa a ser marcado pelo sangue daquele inocente. E pelas ruas da Via Dolorosa, as pessoas, na maioria, não diziam absorvam ele, mas dizia crucifica ele. E talvez ele olha para aquela multidão e começa a reconhecer pessoas que ele curou, pessoas que ele libertou. Sabe o que Jesus está nos ensinando nessa noite? Que haverá momentos na nossa vida em que até aqueles que você ajudou, ou até aqueles que comeram a mesa contigo, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, você vai ver ele no meio da multidão, dizendo: ó, acabou para você, a tua história terminou. Mas mesmo no teu trajeto, no caminho ao Gólgota, Deus, ele está contigo e não vai te abandonar. Jesus está andando pela Via Dolorosa, e quando ele cai, alguns historiadores vão dizer que o impacto da parte da cruz sobre o seu peito flexiona o seu osso exterior do peito ao seu coração, possibilitando dele ter uma parada cardíaca. O impacto é tão forte da queda de Jesus no chão, com a cruz sobre as suas costas, no seu coração, que ele quase sofre uma asfixia. Mas ele respira forte, se coloca de pé e continua caminhando. Que homem é esse? Que amor é esse? Que poderia olhar para o céu e dizer: Pai, eu não quero mais passar por isso, eu não aguento mais esse sofrimento, eu quero abrir mão, eu não preciso porque eu sou Deus. E Deus haveria de mandar uma legião de anjos para poder o socorrer. Mas ele está dizendo assim: não, eu não vou voltar atrás, eu vou continuar, mesmo sofrendo, mesmo minha carne sendo deslacerada, mesmo a minha carne sendo esmagada, eu vou suportar até o fim. E ele continua. Quando chega lá em cima, no lugar da crucificação, o texto vai dizer
que os seus algozes pegam ele e o deitam sobre a cruz, sobre o poste, amarram os seus braços, pegam um prego, 2 pregos de cerca de 15 centímetros. E outra coisa aqui, ó, o prego não tinha ponta. Um prego que não tem ponta, ele facilita a perfuração. Mas aquele condenado, porque a crucificação era para poder envergonhar o condenado, era para poder humilhá-lo, era para poder fazer ele sofrer ao máximo. Ele era um marginal, ele era um condenado, ele não era melhor do que ninguém. Pegam ele, estica as suas mãos e com um prego de 15 centímetros sem ponta. Você já tentou perfurar? Chega em casa, pega um ponto, amassa a ponta dele e tenta perfurar para você ver. Vai perfurar, mas com muita dificuldade. Pegam ele e com fortes marteladas perfuram aquele prego sobre a sua mão. Jesus, ele começa a sentir dores que eu e você nunca sentiram. Ele começa a sentir, ele não esboça grito, mas o seu semblante, a Bíblia faz questão de mencionar que a dor estava explícita em seu rosto. Você que talvez já caiu de moto, já se acidentou, sabe o que é isso? Mas o que ele estava passando, nem eu e você temos condição de suportar. Furaram a mão, e na madeira era feita um buraco para poder facilitar a crucificação, a perfuração do prego. Só que aquela cruz não era para Jesus, o condenado era outro, e Barrabás tinha um corpo mais avantajado do que Jesus. Quando pegam a primeira mão e atravessam um prego, foi fácil, passou. Mas quando foi colocar a outra mão, não alcançava o buraco, não passava, porque o braço de Jesus era mais curto do que o de Barrabás. Então os soldados, eles, como uma forma de poder levar o braço de Jesus até o buraco, eles deslocam os ossos de Jesus do braço. Eles quebram o braço de Jesus, puxando com a corda até sair do lugar, para poder o braço dele alcançar até o lugar da perfuração. Você tem ideia? Você que já quebrou um osso, a dor que é. Jesus, ele está com o seu braço fora do lugar. E não era o lugar tirar o braço depois para colocar no lugar, não. Ele ficou durante toda a sua condenação com o seu braço fora do lugar, com o seu osso exposto fora do lugar. Quer que eu piore mais um pouquinho? A madeira nas costas dele, com mais de 273 cortes, raçando onde estava as cortes dele, na madeira, raçando. A madeira não era lavrada, a madeira era pega de qualquer forma, cheia de farpa. Você tem ideia de alguém com as suas costas totalmente abertas, com feridas, farpas entrando nas suas costas, e ele não podendo coçar, ele não podendo tirar suor de sangue sobre o seu rosto, e ele está lá pendurado. A crucificação, na maioria das vezes, as pessoas não morriam nem pela crucificação, mas ela morria por asfixia, porque o pulmão não conseguia colocar o ar para fora. A pessoa, ela puxava o ar, quando ia colocar para fora não conseguia, por causa que os seus braços estavam abertos. Pegaram mais pregos e colocaram nos seus pés. A forma que crucificaram Jesus foi de uma forma em que seus pés pudessem tornar-se uma alavanca. Atravessavam o prego de um osso ao outro. Não foi com o pé junto como nós vemos nos filmes, mas foi de um pé para o outro. A perna de Jesus foi presa assim por trás da cruz,
com pregos atravessando, para que ele pudesse, quando estivesse cansado, ele pudesse levantar um pouco, para poder dificultar e ele morrer, demorando mais um pouco no sofrimento. A cruz era uma forma da pessoa sofrer ao máximo antes de morrer. Quando Jesus, em algum momento ele ia tentar respirar, que ele levantava-se da cruz, ele não se preocupava em respirar, mas ele abria sua boca e olhava para a multidão e dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Os outros malfeitores que estavam com ele, quando tinha a mesma oportunidade de respirar, xingava, amaldiçoava, mas ele olhava dizendo: Pai, perdoa essa multidão, porque eles não sabem o que estão fazendo. Para me terminar, quando ele está perto de morrer, ele vai olhar para o céu e ele vai ter um particular na cruz com o Pai, aonde ele vai dizer algo que até para nós nos traz um pouco de tristeza, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus ele sente uma solidão, ele sente um abandono do Pai. Mas o Pai não abandonou ele. Mas era necessário que aquilo acontecesse, porque o livro de Romanos, capítulo de número 6, 23, nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Escute bem. Quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? A Bíblia vai nos dizer, no livro de Isaías, que existe um abismo, que existe somente uma coisa que faz com que nós nos sentimos afastados de Deus, porque Deus, Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem os seus olhos que não possam enxergar, nem as suas mãos para que possam abençoar. Mas a única coisa que nos faz nos separar de Deus é o pecado. Quando Jesus está dizendo: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus ele assumiu todos os nossos pecados. Ele se sentiu abandonado por Deus, porque naquele momento ele se colocou como o pior dos pecadores sobre a face da terra. E como o pior dos pecadores, ele não podia ter a presença de Deus sobre a sua vida. No livro de Salmos, capítulo de número 22, nós vamos ver o salmista declarando a conversa de Jesus com Deus na cruz do Calvário. Jesus chega a dizer o seguinte: eu sou o pior verme sobre a face da terra. E ele diz: os nossos pais, os passados, clamavam ao Senhor e o Senhor os ouvia. Eles oravam ao Senhor e o Senhor respondia. Mas eu me sinto abandonado. Eu fecho a Bíblia nessa noite dizendo para mim e para você o seguinte: será que vai ser em vão tudo que Jesus fez por mim e por você? As igrejas estão tão preocupadas em fazer com que você receba a chave de carro, dinheiro na conta, tantas outras coisas, mas não se preocupa em pregar para mim e para você que o sacrifício da cruz não é para poder fazer eu e você ser rico, cheio de dinheiro, andar de carro do ano. Isso é consequência do que você faz aqui na terra. Mas o maior preço, o maior sacrifício na cruz é para quando Ele voltar, eu e você possamos ir com Ele para o reino da sua glória. O sacrifício dele por mim e por você, Ele assumiu sobre si todos os nossos pecados.
Ele foi abandonado temporariamente pelo Pai, porque assumiu o nosso pecado sobre a sua vida. E eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo que o sacrifício dele não foi em vão sobre a sua vida. O sangue dele está sobre a minha e sobre a tua história aqui nessa noite. Ainda que todos esqueçam de ti, assim diz a palavra do Senhor, eu jamais esquecerei de você. Ainda que todos venham te abandonar, Ele ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você possamos ter a vida eterna por Ele. Por isso, nessa noite, a minha oportunidade é essa: o sacrifício de Jesus ainda tem validade sobre a tua história. Você crê nisso? Se você acredita que o sacrifício de Jesus não foi em vão na sua vida, aplauda Ele nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.